O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou para condenar Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão, a 15 anos e 6 meses de prisão pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Fátima foi acusada de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. Moraes também propôs que os condenados paguem uma indenização de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Em um vídeo, Fátima foi vista dizendo: "Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora." Bom, o Alexandre de Moraes está acelerando, na verdade o Supremo, né? Porque o Supremo todo vai voltar, mas os julgamentos estão acontecendo em ritmo mais rápido. Além da Fátima de Tubarão, o STF já tinha formado maioria para tornar ré mulher que pichou, perdeu mané em estátua da Justiça no 8 de janeiro. Está aqui a mulher, inclusive essa senhora andou colocando os filhos na internet para que houvesse uma comoção e tal, mas aí ela fez o que fez, depredou o prédio do Supremo, entrou na sede do Supremo Tribunal Federal, ajudou a destruir tudo, participou de todos os atos, e ter filho não exclui ninguém de ir para a cadeia. As prisões brasileiras estão cheias de homens e mulheres que têm filhos, só não são filhos provavelmente loirinhos, que nem os dela, que apareceram, né, expuseram as crianças em vídeo e tal, e são crianças aparentemente de classe média alta tal, mas são crianças como aqueles filhos das pessoas negras que lotam os presídios, e que mulheres e homens e que estão pagando por crimes, e muitas vezes estão lá só por não terem direito e dinheiro para contratar um bom advogado, não é? E além disso, hoje está sendo votado o caso da Fátima de Tubarão, e a Carmen Lúcia também seguiu o Alexandre de Moraes, e já há 4 votos para condenar a Fátima de Tubarão, faltam mais 2. E tudo isso está sendo feito porque é para limpar a pauta. A aceleração está sendo grande na punição dos que faltam, dos processos que faltam, porque a partir das próximas semanas o foco vai ser nos idealizadores dos atos de 8 de janeiro, dos mentores intelectuais. Já houve ações contra os financiadores, ações contra os perpetradores dos atos, e agora vai chegar a vez dos autores intelectuais. E para quem acha que tudo vai ficar como está para os mandantes disso, né, Bolsonaro e mais algumas figuras graúdas do bolsonarismo, tire o cavalinho da chuva, não acredite nisso. Se você quer acreditar, desista. Se você não quer acreditar, mas o Bolsonaro e os bolsonaristas te convenceram a acreditar que ele vai ficar impune, não acredite, porque é impossível que se prenda todos esses bagrinhos, se condene todos esses bagrinhos e os financiadores, e deixe os mentores intelectuais, os que bolaram toda aquela loucura, ficarem impunes. Uribe, essas investigações nós dividimos aí principalmente em 3 blocos já mencionados. Vacinas e joias, a Polícia Federal já concluiu os inquéritos respectivos. No caso das vacinas, há um desdobramento já solicitado à Suprema Corte para continuação em outra investigação própria, e agora focamos nossas energias na questão do golpe e da questão da BIM. E vejam que esses temas terminam se conectando, tanto da mencionada aqui espionagem clandestina, uso eventual que está em apuração, e eu não quero aqui fazer juízo de valor sobre aquilo que estamos investigando, mas o que já veio a público é de extrema gravidade, e apontam que de fato havia uma grande orquestração que de alguma medida tinha um foco principal, e isso a investigação está mostrando, dados públicos já apontam, para interferência no sistema democrático
democrático brasileiro. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 8 de agosto de 2024, são 18 horas. Vazam conversas de aliados do ex-presidente dizendo que estão preocupados com medidas recentes tomadas por Alexandre de Moraes. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, caciques bolsonaristas estão dizendo nos bastidores estranhar o timing, ou seja, o tempo, o momento em que Alexandre de Moraes mandou soltar Silvinei Vasquez, e agora também há uma outra medida do Alexandre de Moraes, que é abrir o inquérito das joias para o Bolsonaro, ao mesmo tempo, né, em que ele solta o chefe da PRF, que ficou 364 dias trancado, e antes de se completar um ano, antes do último dia, ele solta. Isso está sendo interpretado pelo bolsonarismo como sinal de que algo vai acontecer. Veja que no caso das joias, o Alexandre de Moraes decidiu hoje que a defesa de Bolsonaro vai ter acesso a todos os procedimentos que vinha sendo negado. Há pouco tempo, o Procurador-Geral da República disse à defesa do Jair Bolsonaro que quando estivesse tudo concluído e a denúncia contra ele feita, ele teria acesso a todos os dados, inclusive a delação do Mauro Cid, que ainda não foi aberta, é só o que falta, mas ele vai ter o acesso ao caso das joias. E agora, além de tudo, ele solta o Silvinei Vasquez nesse momento. E essa soltura do Silvinei Vasquez, alguns membros da oposição interpretaram errado. Por exemplo, esse senador Marcos Rogério, que você já deve ter visto, é um falador muito grande lá do bolsonarismo no Senado. Ele diz que a soltura do Silvinei Vasquez é insuficiente para melhorar a relação com o STF. Ele é o líder da oposição no Senado e ele está muito enganado, não é? Ele provavelmente está debitando essa soltura do Silvinei Vasquez ao fato de que ele recebeu a visita de 17 senadores na prisão. E o Moraes autorizou 3 por vez para ver o Silvinei. Só que eles foram lá, não foi para pressionar o Moraes, eles foram lá, tudo isso é um teatro, eles foram lá porque o Silvinei Vasquez deu a seguinte declaração: se eu estou preso, o Bolsonaro também tinha que estar preso, porque se eu barrei os eleitores do Lula, foi para beneficiar o Bolsonaro. Essa declaração é pública e notória, todo mundo sabe que foi dada. Então, por isso que eu não me dei o trabalho de recolocar aqui. Mas é isso. E o que acontece é o seguinte: a Polícia Federal, através do André Rodrigues, em uma das entrevistas que ele deu recentemente para Andréa Sadi, da Globo, ele disse que quer concluir até o fim deste mês o inquérito sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, que barrou os eleitores do Lula. E agora ele solta o Silvinei, que o Alexandre de Moraes disse que havia declarado anteriormente que ia ficar preso até que a investigação fosse concluída. E agora, nessa última semana, o Alexandre de Moraes declarou que houve um prejuízo grande para o Lula por conta dessas blitz, que você está vendo uma imagem de uma delas aí, parando os eleitores do Lula no Nordeste. E há suspeitas de que milhões de eleitores podem não ter votado por conta dessa ação da PRF. Veja só que maluquice barrar o eleitor do adversário. Eu acho que nem na ditadura militar
eu vou dizer para você, minha amiga, meu amigo, eu vivi a ditadura militar. Eu era um adolescente, mas eu vivi, cheguei a votar na ditadura militar, não é? Eu me casei na ditadura militar, eu tive minha primeira filha na ditadura militar. Então eu me lembro muito bem, nem na ditadura militar fizeram isso de barrar eleitores da oposição, como fez o então presidente Jair Bolsonaro no dia do segundo turno de 2022. Senhora... E por último, em seguida, a libertação de Silvinei Vasquez. No dia seguinte, o Moraes revogou a última prisão de um bolsonarista graúdo, o Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, que estava trancado desde o 8 de janeiro. Com isso, o Alexandre Moraes agora colocou todos os bolsonaristas graúdos em liberdade e, inclusive, deu a Bolsonaro acesso ao inquérito contra ele, aos inquéritos contra ele, menos a delação de Mauro Cid. E o Alexandre Moraes e o Procurador-Geral da República já tinham dito ao Bolsonaro, à defesa do Bolsonaro, que ele teria acesso a tudo isso depois que as investigações estivessem concluídas e que ele tivesse que começar a preparar a sua defesa. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. Se o bolsonarismo acompanhasse o blog da Cidadania, não teria tido o susto que acaba de ter ao descobrir o plano para o Jair, o plano de Alexandre de Moraes para o Jair. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, a jornalista Bela Megali entrevistou ministros do Supremo, sobretudo o Alexandre de Moraes, e o resultado está aqui e corrobora tudo isso que foi dito na semana passada aqui no blog da Cidadania. Na verdade, que vem sendo dito há bastante tempo sobre o que é que está acontecendo nas investigações, no trâmite jurídico dos processos de Bolsonaro. O STF diz nessa entrevista, na verdade é o Alexandre de Moraes que está dizendo, ele diz que ele fala sobre as chances de prisão de Bolsonaro após soltar os seus aliados. A decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes de determinar semana passada a soltura do Silvinei e do Felipe Martins não é vista entre os ministros da corte como um gesto de abrandamento em direção ao ex-presidente, inclusive em relação à possível prisão. A avaliação do STF e, sobretudo, do Alexandre de Moraes, ouvidos pela coluna, é que a revogação das prisões do chefe da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasquez e do ex-assessor da presidência Felipe Martins se deve ao fato de as detenções que ocorriam em caráter preventivo não terem mais necessidade ou fundamento, como eu disse para você a semana passada. Essa matéria saiu agora há pouco, porque, na verdade, a gente está aí em cima da coisa e acompanhando. Para os ministros, o ato de Moraes não deve ser interpretado como um gesto a Bolsonaro. A leitura entre os magistrados é que a situação do capitão reformado segue a mesma desde que passou a responder por processos criminais. Ou seja, a chance consistente de ele ir para trás das grades. E isso só vai ocorrer após o trânsito em julgado do processo dele. Então, o ato do Moraes, a que se refere a jornalista, é o de soltar os últimos bolsonaristas graúdos. Eles comemoraram, o Silvinei fez churrascada, tal, mas o fato é que eles foram soltos porque as investigações sobre a tentativa de golpe terminaram. Agora só falta o caso da BIM paralela, conforme você viu na entrevista do André Rodrigues ali, que eu venho reproduzindo trechos. O processo considerado mais perigoso para Bolsonaro é o da tentativa de golpe, que se soma à BIM paralela. Bom, o Nicolás Maduro ele declarou guerra às redes sociais, tá? TikTok, Instagram e o WhatsApp. Ele vai banir tudo isso da Venezuela
e fala em ciberfascismo. Ao mesmo tempo, um pastor que tratou a deputada Érica Hilton como se fosse homem, foi condenado a indenizá-la, foi condenado pela justiça a indenizá-la por transfobia. O Lula só aceita falar com Maduro junto com os presidentes do México, López Obrador, e da Colômbia, Gustavo Petro, porque realmente tá uma situação muito difícil. Pesquisa da Datafolha mostrou que 80% dos brasileiros são contra a Venezuela, sobretudo aqui em São Paulo, e é por isso que o Boulos, o PSOL e o próprio Lula estão mantendo distância do Maduro. E ele falou que sozinho ele não vai conversar, porque ele sabe que a mídia vai vir em cima, vai ligá-lo ao Maduro, tal, e ele sabe que isso nesse momento seria um desastre eleitoral. O Datena diz que fez o programa de governo dele para São Paulo na última hora. Veja só, você votaria num candidato desse que fez um programa de governo de última hora porque decidiu do dia para a noite ser candidato? Ele também diz que o Ricardo Nunes é refém do PCC, que o PCC controla o prefeito de São Paulo. O PT vai orientar os candidatos com uma cartilha sobre como falar com evangélicos, porque tem uma série de códigos aí. Falar com evangélico sem conhecer esses códigos pode ser mortal para uma candidatura. O Datena, de novo, ele diz não querer mais ser senador e fala em cumprir mandato, porque ele havia dito esses dias aí que na verdade o foco dele é ser senador, que a prefeitura é só um trampolim. Como é que alguém ficou tanto tempo na televisão pode se comunicar tão mal, né? E por fim, vem aí o novo Partido Novo. O MBL diz que conseguiu assinaturas para criar o seu próprio partido, que vai ser um outro partido novo e vai ter o mesmo destino que o Partido Novo, ou seja, nenhum. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.